Oi pessoal, graça e paz. Sou o pastor Alexandre Gaona, da Igreja Presbiteriana de Cravinhos. Vem comigo para o estudo sobre o tema Nosso dever para com o bem, a virtude e o amor. Nosso estudo é sobre o dever, que entendemos por necessário, obrigação, compromisso, responsabilidade. A palavra dever não é estranha no vocabulário do cristão. Ele a ouve várias vezes nos sermões pastorais, em conversas entre irmãos e irmãs da igreja, e pronuncia esse termo várias vezes em sua própria casa, no seu círculo social e para si mesmo. Apesar disso, será que todo cristão entende o que está por trás desta tão falada palavra? Será que ele sabe quais são os fundamentos que validam o dever cristão e quais as implicações dele para a vida prática? O propósito desse estudo é esclarecer este assunto, mais especificamente, tratando sobre nosso dever enquanto cristãos em três áreas que, como veremos, estão intimamente correlacionadas: o bem, a virtude e o amor. Nosso primeiro tópico, então, nosso dever para com o bem e a virtude. Para melhor compreensão, vejamos como os dicionários da língua portuguesa e de filosofia definem esses dois termos. O bem, definido como conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer da comunidade. Segundo Aristóteles, um pensador da Grécia Antiga, o bem é aquilo a que todos os seres humanos aspiram. O maior bem de todos, ou o soberano bem, é Deus. Virtude significa o correto e desejável, conformidade com a excelência moral ou de conduta. Virtude designa uma força da alma que dispõe a pessoa para o bem. Kant, um filósofo alemão, atribui à virtude uma força de resolução que o homem revela na realização de seu dever. A soberana virtude do Espírito é a de conhecer o soberano bem, Deus, ponto culminante da moral, ou quando se atinge a perfeição moral. Pois bem, as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre o bem e a virtude. Por exemplo, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. O mesmo apóstolo Paulo dirige-se aos Romanos, capítulo 12, versículo 17, a segunda parte, onde diz: procurem fazer o bem
diante de todos. Por esses textos, entendemos que há um dever nosso para o bem e para a virtude. E nos parece notório que todos os cristãos têm esse conhecimento. Mas o mero conhecimento do nosso dever é suficiente? Basta-nos conhecer nosso dever? Para responder este vital questionamento, comecemos considerando que existem certas ações da alma que dependem da vontade humana. E o cumprimento do dever é um destes casos. Isso significa dizer que, mais que conhecer seu dever para com o bem e a virtude, como expressam os versículos anteriores, cabe à pessoa querer realizá-lo. Sabemos que as decisões de uma pessoa definem suas ações, de modo a poder dizer que, como é a vontade, é o homem, ou, segundo Agostinho, um pensador cristão da patrística, a vontade é o homem. Ou seja, que o dever de ser benfeitor ou virtuoso está na esfera do querer humano, de modo que, se a alma se inclina pela vontade nesta direção, será este seu desejo e ação. E assim o crente poderá ser, de fato, caracterizado como pessoa de bem e de virtudes. Vamos dizer de outro modo. Se tomarmos os versículos acima para nosso entendimento, iremos apreender seu significado do dever. Porém, somente depois que a nossa alma se dispuser a praticá-lo, por um desejo decorrente do seu querer, é que a concretização ou realização do dever deixa a esfera do conhecimento e passa para a da prática. E aí, não se tratará apenas de saber que temos que ser benfeitores e virtuosos, mas de constatar na prática do viver diário que estas ações definem nosso estilo de vida. Voltemos ao texto de Paulo aos Filipenses. Note que ele fala de termos ocupado o nosso pensamento com a virtude, e ali no final ele diz: isso ponham em prática. Pôr em prática, passar do conhecimento para a prática. Cabe aqui uma primeira reflexão. Você conhece as Escrituras, o que ela ensina sobre os seus deveres para com Deus e para com o próximo? Seu dever para o bem e a virtude? Se a sua resposta for sim, eu conheço, como se espera do crente, mesmo do neófito, então reflita se, apesar do seu conhecimento, a falta da realização da vontade de Deus em sua vida, a ausência de um estilo de vida que reflita a presença real e de fato dos mandamentos de Deus em você, não está baseada na sua falta de vontade em viver segundo os princípios das Escrituras Sagradas. Talvez você se oponha em admitir sua falta de vontade e diga: eu quero sim. Ou, eu quero, mas eu não consigo. Cabe aqui então duas considerações. A primeira consideração, mais simples e mais usual: a incoerência de dizer que quer
quando não tem vontade. O verdadeiro querer tem uma força tal que inclina firmemente a alma na direção que a vontade a coloca. Então, afirmar que quer, mas experimentar fraca ou nula inclinação interior em direção ao desejado, é somente dizer da boca para fora que quer, quando na verdade não quer, ou não tem interesse em querer, ou simplesmente não quer admitir que não quer. Trata-se de um terreno perigoso de se caminhar. Ele pode formatar o indivíduo hipócrita, preocupado somente com as aparências, somente com o que as pessoas pensam dele, e até esquecer o que Deus sabe suas reais intenções e sentimentos. Além disso, esta incoerência entre o dizer e o querer pode mascarar certa frustração da pessoa consigo, ou certa inércia para mudanças necessárias à sua vida.